Vamos dando continuidade com as leis de Newton. Estamos agora na terceira lei de Newton, que eu acho que ela é a mais, assim, tranquila para a gente entender, beleza? Eu escrevi na lousa, né, para que a gente não perca tempo e para que eu não precise ficar de costas escrevendo e perder um tempo aí. Então eu já deixei aqui escrito e a gente só vai discutir a ideia, beleza? Terceira lei de Newton, ação e reação. Pode copiar, sei lá, dar uma pausa, não sei se está anotando, mas enfim. Ou, né, nem sei se tu vai entender minha letra, então a gente vai ler junto. Ação e reação diz que para toda ação, ou seja, força, há uma reação, ou seja, outra força, de mesma intensidade, módulo, direção, natureza e sentidos opostos. Nunca se anulam, né? Elas nunca se anulam, pois atuam em corpos distintos, diferentes. Bom, o que ele quis dizer aqui? Basicamente, se eu faço uma força no quadro, o quadro também faz uma força contrária em mim. Essa força, essa ação que eu faço no quadro, ela tem uma certa intensidade, um certo módulo. Então, eu estou fazendo uma ação aqui no quadro. O quadro está fazendo uma reação nos meus dedos. Essa reação, ela tem o mesmo módulo, então a gente vai medir a gente viu que a gente mede força em newtons, né? Então o número da força, a gente pode dizer assim, que eu faço no quadro, por exemplo, se eu faço uma força de 10 newtons no quadro, o quadro faz uma força contrária de 10 newtons em mim. Então o mesmo módulo, direção, eu estou fazendo uma força na horizontal, o quadro está devolvendo esta força, né, essa reação na horizontal também. Natureza, eu estou fazendo uma força no quadro que é de contato e o quadro está me devolvendo outra força que também é de contato, certo? E sentidos opostos. Então, aqui é a minha esquerda. Eu estou fazendo uma força para a esquerda no quadro. E o quadro está fazendo uma força, devolvendo essa força, né? Eu estou fazendo uma ação para a esquerda e o quadro está fazendo uma reação para a direita. Então elas têm sentido oposto, 180 graus sempre. Né? Isso aí é vetores. Então, se eu faço uma força aqui para a direita, por exemplo, numa parede, a parede me devolve essa força com a mesma intensidade. Então, se for sei lá, 100 newtons, a parede me devolve com 100 newtons. A gente usaria um menos aqui para indicar que isso aqui está do outro lado, né? Mas como elas são iguais em módulos, a gente pode deixar assim. Bom, eu acho que o mais perigoso aqui é essa questão aqui de que a ação e a reação, para ser um par ação e reação, elas têm que ser de mesma natureza. Porque isso aqui é tranquilo de aceitar, né? Eu faço uma força aqui, ou aqui no quadro, eu tô fazendo uma força aqui no quadro. Elas têm que ser de mesmo módulo, porque se eu não estou ganhando do quadro, nem o quadro está ganhando de mim, é porque elas estão equilibradas, então elas são iguais, elas têm o mesmo módulo. Também é tranquilo aceitar que elas têm a mesma direção, porque se eu estou fazendo uma força aqui na horizontal, eu estou sentindo que o quadro também faz uma força na horizontal, não para cima, nem para baixo, nem na diagonal. Na mesma direção. E sentidos opostos, porque né, eu não estou conseguindo ganhar do quadro devido à mesma força que o quadro faz em mim. E se o quadro não fizesse uma força de sentido oposto, se ele me ajudasse, por exemplo, eu ia conseguir empurrar a parede, né? Que não faz sentido. E sentidos opostos. Agora, isso aqui da natureza, o que significa? Significa que se a ação, a força, né, a ação, ela é de contato, a reação também é de contato. Se a ação é gravitacional, a reação também é gravitacional. Se a ação for magnética, a reação é magnética. Então, elas têm a mesma natureza. Aí surge uma pergunta, que é: por que então que o peso, a força peso e a força normal se anulam, sendo que aqui diz que as forças nunca se anulam, pois atuam em corpos diferentes e o peso atua nos meus pés, né? E a normal atua no solo. Não, cara, aí que tá. Por que, que a força peso e a força normal não se anulam, quer dizer, se anulam? Vamos desenhar aqui a Terra. Aqui está a Terra. E eu vou desenhar um bloco aqui.
na superfície da Terra, exageradamente grande. Um bloquinho de massa M. O peso, que a gente já viu como se calcula, né? Massa vezes aceleração. Nesse caso, a aceleração é o quê? Gravitacional. Então, o peso é uma força que ocorre devido à gravidade. É uma força gravitacional. Ela é uma força que só ocorre porque o planeta me obriga. Ele me puxa, de certa forma. Só que a minha reação está sendo a força normal, né? É uma força de contato. Essa ação gravitacional é uma força à distância, né? Não é uma força que, mesmo que eu esteja andando de avião, eu não estou em contato com a Terra, eu ainda sinto a gravidade, eu ainda vejo a gravidade, eu vejo que os corpos caem, né? Então, é uma força que é à distância. Eu não preciso estar em contato, é uma força que eu sinto mesmo longe. Porém, cara, a reação que você sofre ao estar de pé ou sentado, enfim, ou que qualquer corpo sofre, qualquer corpo material, né? Qualquer corpo, a reação que ele sofre não é de contato, é uma reação gravitacional também. Vou redesenhar a Terra aqui. Vou redesenhar a Terra. O peso que esse corpo sofre devido à Terra, né? Porque a Terra está te puxando, é a mesma reação, cara. Então, a reação eu vou chamar de pelinha, pode ser? Você atrai a Terra com a mesma intensidade que a Terra te atrai. Olha só que loucura! Quer dizer que tu puxa a Terra junto contigo. Não é só a Terra que puxa você. Só que a gente vai aprender a calcular essa força na lei de atração das massas. É uma força infinitamente pequena. Depende de uma constante pequenininha. Então, a reação, né, quando eu tenho um certo peso, tenho, por exemplo, a minha garrafinha tem um peso. Pô, ela está equilibrada aqui. Mas a reação, né, ela está fazendo uma ação. A ação é o quê? É a força peso. Só que a reação não é a força normal que a minha mão faz. A reação é uma outra força gravitacional, pelinha. Ela também puxa a Terra. Se a ação for gravitacional, a reação é gravitacional, certo? E a normal, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o chão está fazendo uma força para cima na superfície do bloco ou nos seus pés, você também faz uma força normal para baixo, contra o chão. Vou chamar de N'. Como isso tem um módulo disso e isso tem um módulo disso, então a gente sabe que peso e normal tem o mesmo módulo, né, evidentemente. Então a gente tem que o peso, o pelinha, que é a força com que eu puxo a Terra, é igual à força com que a Terra me puxa. E eu sei também que a força que o chão faz em mim, para cima, que eu vou chamar de N, é a mesma força que eu faço no chão para baixo, que eu vou chamar de N'. Isso é um par-ação e reação. Não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Agora, peso e normal se anulam, porque elas atuam no mesmo corpo. O peso e a normal, eles se anulam, porque eles estão atuando no mesmo corpo, cara. O peso está atuando em mim, a normal também está atuando em mim, certo? Não atuam em corpos diferentes. Então, peso e normal, pode notar, não são um par. Não são um par, ação e reação. Que loucura, né, cara? Então, um corpo pequenininho que seja, cara, que tenha massa, atrai a Terra com a mesma intensidade que a Terra atrai. Uma formiga atrai a Terra, um átomo atrai a Terra. Só que, essa força é muito pequena, mas atraímos. Mas não é como se fosse mudar alguma coisa, né? Porque a massa da Terra é da ordem de 10 na 24 vezes maior do que a nossa, né? É a ordem de grandeza. 10 elevado a 24. Então, assim, nem tem nem comparação, né? Mas, interessante, cara, a gente saber que... A gente entender melhor o que é essa ação e reação, né? Parece que é algo, sei lá, normal, assim, de, eu faço uma força e esse negócio que eu fiz a força faz uma outra força em mim. Isso é resumidamente, né? Mas se a gente for filosofar mesmo, né, na ideia,
é basicamente isso. Surgem algumas perguntas, né? Então, por que que o peso e a normal se anulam? É por causa disso, porque eles não são para ação e reação, porque eles atuam no mesmo corpo. E eles não são de mesma natureza, certo? Um é de contato, que é a normal. O outro não é de contato, é a distância gravitacional, que seria a gravidade me puxando, certo? A força peso. Bom, cara, no mais era isso. Se tu copiar isso aqui, eu acho que tu já vai conseguir entender o que, que é a terceira lei de Newton, certo? Lembrar que para toda ação tem uma reação e tem que obedecer isso daqui, né? Mesma intensidade, módulo, direção, natureza e sentidos opostos, e elas nunca se anulam, pois atuam em corpos distintos. Beleza, meus queridos? É isso aí, então. Espero poder ter ajudado mais uma vez. E assim a gente consegue falar a respeito das três leis de Newton, o cara em fera. Bom, aí a gente vai começar a entrar agora em dinâmica impulsiva, aí o negócio começa a dar uma pimentadinha, beleza? É isso aí, valeu!